Graças a Deus. A paz do Senhor para os irmãos. Amém, queridos? Abra sua Bíblia, você que a trouxe, no livro do Apocalipse, capítulo de número 20, versículo de número 11. Graças a Deus. Livro do Apocalipse, capítulo 20, versículo de número 11. Enquanto você procura, eu externo a minha alegria, minha gratidão ao Senhor, por mais uma vez ter o privilégio de estar com os irmãos nesta manhã. Parabéns aí a toda a liderança, coordenação do Conjoep, pela graça, pela ousadia, em dar continuidade nesse trabalho tão abençoado para o povo brasileiro. Que Deus abençoe na pessoa do pastor Edmilson, a sua esposa. Muito obrigado pelo carinho, pela simplicidade para conosco. Que Deus abençoe a vida de vocês em Cristo Jesus. Pastor Railson, pastor presidente, pastor Luciano, deixo aqui o meu abraço a todos. É um prazer rever pastor Luciano também, pastora Neide. Que Deus abençoe a vida de vocês, pastor Rodrigo, a todos os irmãos. Meu amigo Eric e a sua esposa, que Deus abençoe. Nem sei o que eu vou pregar aqui diante de você, Vaz. Peniel, que Deus abençoe a vida de vocês. Pensei que não ia ouvi-los. Pensei, já cantaram, já adoraram ao Senhor. Mas o melhor de Deus ainda está por vir. Deus abençoe a vida do meu amigo que me acompanha, Wesley de Oliveira, e a todos os irmãos nesta manhã. Amém, queridos? Diz assim: todos encontraram? Vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto, e os mortos foram julgados, segundo as suas obras, conforme o que se achava registrado nos livros. Senta aí nessa manhã, em Cristo Jesus. Graças a Deus. É um prazer também poder rever, depois de muitos anos, agora então, vereador José Filho. Deus abençoe, parabéns aí pela vitória, que Deus lhe dê sabedoria para conduzir e desenvolver um excelente trabalho para essa cidade que merece. Pastor Andrei, é um prazer revê-lo em Cristo Jesus. Sentei do lado deles, tocha azul e tocha vermelha. Que Deus abençoe a vida de todos. Me dê a sua atenção nessa manhã. Falar do livro do Apocalipse desperta algumas curiosidades. Para muitos que não gostam, não entendem, desperta um certo temor, desperta um certo medo. Afinal de contas, o livro do Apocalipse, por muitos anos, foi introduzido na mente de muitas pessoas como o livro da desgraça, o livro do juízo, o livro da destruição. E não tem nada de bom nesse livro. Pelo contrário, esse livro é o único livro que atesta o triunfo da igreja e a queda de Satanás. É o único livro que atesta a vitória do povo eleito e a queda de Satanás. É o único livro que atesta o remanescente que irá estar com Cristo e a queda de Satanás. Eu volto a explicar. É o único livro que registra o fim de Satanás, e o que resta para os remanescentes é um corpo glorificado para toda a eternidade. Por isso, esse livro desperta para muitos curiosidade, devido à sua complexidade de interpretação. Existem pelo menos 4 correntes teológicas que vai nos trazer uma ótica diferente para o livro do Apocalipse. São eles os pré-amilenistas, os pós-milenistas, os amilenistas e os históricos. Cada um deles vai interpretar esse livro de uma forma diferente. Mas eu não vim aqui falar dessas 4 correntes teológicas. Eu vim lhe ensinar nesta manhã pilares do Evangelho, pilares que é impossível em serem mudados, pilares que são impossíveis serem modificados. Um deles é que Jesus veio, morreu, ressuscitou e um dia voltará para buscar a sua igreja. Você não precisa saber como ele voltará, de que forma ele voltará, quando ele voltará. Você só precisa ter a certeza que ele voltará, e ponto final. Isso é pilar que não pode ser negociado. O sangue vertente no madeiro foi o sangue de Cristo. Isso não pode ser mudado. Ele nos comprou, nos pagou, nos justificou, nos redimiu. Isso não pode ser mudado. Isso se chama pilar do Evangelho. E para entender esse livro do Apocalipse, Satanás vai fazer de tudo para você dormir, para você conversar,
para você ir embora, para você ficar desligado, porque quanto menos você souber sobre esse livro, menos você saberá o fim de Satanás. Mas quanto mais você souber desse livro, quanto mais você amar esse livro, quanto mais você meditar nesse livro, quanto mais você desejar esse livro, mais próximo você estará de Deus, porque este livro retrata o que Deus estabeleceu antes que tudo houvesse. Para entendermos esse livro, é necessário retroceder um pouquinho da história, e eu sei que vocês gostam de Bíblia, amam Bíblia, são cheios de Bíblia. Eu convido você a retroceder um pouquinho na história, e mergulhar sobre as entrelinhas do Gênesis, e quebrar de cara um tabu. Quando eu olho para o livro do Gênesis, na altura do capítulo 1, versículo 1, eu descubro a expressão: no princípio, Deus criou os céus e a terra. A expressão no princípio ou princípio denota ou significa antes que houvesse, Deus já existia. Por isso, Deus não se condiciona ao tempo. Deus não é somente início, Deus não é somente o fim. Deus, ele rompe a barreira do tempo, porque ele é eterno. E o que eu mais me apaixono nesse Deus é que ele nos faz uma promessa: mesmo sendo eterno, ele vai olhar para mim, para você, e vai dizer: se for fiel até o fim, herdará a coroa da vida e será eterno como eu para todos sempre. Por isso ele inicia a expressão: no princípio, antes que houvesse, Deus já existia. Deus criou. O verbo criar no original significa bara. Bara quer dizer trazer à existência algo que nunca existiu através do som da palavra. Ou seja, tudo que os meus olhos conseguem ver, tudo que os seus olhos conseguem ver é obra da criação, e tudo que foi feito através da palavra. Ou seja, se eu estou pregando a palavra, se Deus fez tudo através da palavra, se Deus trouxe do nada à existência o que não existia através da palavra, eu posso então profetizar através da palavra, e Deus pode nesta manhã trazer à existência algo que ainda não existe, para honrar a sua fidelidade. Pena que nem todos entenderam, mas eu volto a explicar, para tu dar um glória a Deus bem gostoso. Nesta manhã eu quero poder liberar através da palavra, que tem o poder de trazer da inexistência algo para a existência, para honrar a sua fidelidade. Então recebe, santo, que haja cura, que haja renovo, que haja graça, que haja temor, que haja santidade, que haja azeite, que haja fervor, que haja despertamento, que haja motivação, que haja brilho nos olhos, que haja alegria contagiante, que haja temor, que haja restauração, que haja palavra, que haja adoração, que haja santificação, que haja vida e vida em abundância. Ele continua a expressão: no princípio Deus criou os céus e a terra. A expressão céus aqui classificada está na terceira pessoa do plural. Subentendemos que há 3 níveis de céu. Um confronto à ciência. A ciência atesta o primeiro céu, conhecido como atmosfera. É tudo aquilo que os meus olhos humanos conseguem contemplar. O segundo céu, a ciência atesta, conhecido como ionosfera, mas precisa dos recursos tecnológicos para atestar a veracidade da ionosfera, conhecido como galáxia, sistema solar, as estrelas. Só que o terceiro céu, a ciência não atesta, a ciência não comprova, a ciência não dá um veredito. Afinal de contas, a ciência, ela trabalha com veracidade, com provas. Então olhei para esta Bíblia e descobri que existem 3 céus. O primeiro, a ciência atesta, a atmosfera. O segundo, a ciência atesta, a ionosfera. O terceiro, a ciência não atesta, mas a Bíblia atesta em alta emoção, dizendo: o céu é a eternidade, a morada do eterno, aonde ele vive, aonde ele habita, aonde ele reside, e um dia eu e você também estaremos com ele para toda a eternidade. A ciência então olha para mim e vai dizer: garotão, eu quero provas, eu quero atestado, eu quero veracidade que existe o terceiro céu. Olhei mais uma vez para esse livro e descobri um homem por nome de Paulo, não sei se em espírito, não sei se em corpo, mas ao terceiro céu eu fui elevado, e coisas inefáveis foram me reveladas, mas não é lícito mostrar ao homem. Não sei se Paulo está com medo, não sei se Paulo está com receio, mas Paulo não relata nada do que ele viu. Por isso Deus levanta um segundo homem registrado nessa história, e eu entro no corpo da mensagem. Vai doer um pouquinho. Depois vocês pegam o pastor Edmilson, eu vou embora
mesmo e está tudo certo. Olha que coisa linda, olha que coisa top. Quando Deus levanta um homem por nome de João, esse João agora com aproximadamente 90 anos de idade, ele sente o peso sobre os seus ombros. Os seus amigos martirizados, os seus poucos amigos discípulos que faziam parte do colegiado seleto de Jesus, não estão mais ao seu lado. João está só e pesa sobre os seus ombros, porque Cristo, a figura, não está mais com ele. A figura carnal não existe mais em seu seio. João agora vê a responsabilidade em um velho com 90 anos de idade, cansado, ofuscado, mas cheio, lotado do Espírito Santo. Mas João agora está com o peso de um evangelho. Então perguntei eu a Deus: qual é o peso do evangelho? Por que nós, milhões e milhões de cristãos, ainda não sentimos esse peso? E um velho com 90 anos carrega sobre os seus ombros o peso da solidão, não existe mais amigos, o peso da figura carnal de Jesus que não está mais entre vós. Agora João está só, mas ele precisa honrar a semente de cada um dos seus amigos. Ele precisa dar continuidade nesse evangelho, mas é um evangelho diferente de tudo que eu já vi até hoje. É um evangelho genuíno, que ele prega para aqueles que estão caídos. É um evangelho diferente, que ele não busca holofote, não busca fama, ele não busca disputa entre a igreja. É um evangelho diferente, que João olha dizendo: o altar ainda é o altar. Altar é lugar de pregar palavra, não é lugar de fazer política, não é lugar de pedir voto, não é lugar de pedir dinheiro, não. Altar ainda é um lugar santo, consagrado. Altar não é lugar de lavar roupa suja. Altar não é lugar de opinião própria. Altar é lugar de pregar as boas novas. Doa quem doer. Pesa sobre os ombros desse velho João que os louvores são adoração, não são show. E hoje há uma disputa para quem canta mais, quem toca mais, quem põe mais fogo. João não. João vai dizer: adoração ainda deve se fazer em espírito e em verdade. Pesa sobre os ombros desse velho um evangelho genuíno, que prega a palavra sem recursos tecnológicos, sem recursos teológicos. Então perguntei eu ao Espírito Santo: o que João pregava que incomodava tanto na sua época, o que João falava que incomodava tanto na sua época? O Espírito bradava ao meu coração dizendo: a mensagem era simples, a mensagem era reta, a mensagem era objetiva. Ninguém precisava saber os recursos judaicos tecnológicos, ninguém precisava significar o sentido das palavras. João simplesmente entrava nas vielas, nas aldeias, não tinha sua foto estampada no cartaz, não tinha o seu nome sendo aglomerado, ele não levantava altos cachês, ele não recebia aplauso, mas quando entrava nas vielas e encontrava alguém, ele dizia: Jesus cura, Jesus liberta, Jesus restaura, Jesus dá vida, é vida em abundante. Nós éramos pecadores, nós estávamos perdidos, nós éramos a escória da sociedade. Cristo nos enxergou, nos deu um banho, nos lavou, nos redimiu, nos purificou, nos deu comida, nos deu um beijo e nos chamou de filho. E este é o evangelho que ainda continuo anunciando. Pesa sobre os ombros de João um evangelho que hoje está escasso, um evangelho que não tem disputa mútua, um evangelho que não se conecta ao pregador. E hoje a bem verdade é que criamos expectativa em um grande congresso, em um grande pregador, em um grande congresso, em um grande cantor, e esquecemos que estamos tirando o maior da cena, chamado Espírito Santo de Deus. Estamos deixando de exaltar, glorificar e criar uma expectativa em Deus, e criamos no homem. É o retrato da igreja brasileira. Quando eu olho para a igreja brasileira, eu vejo a igreja de Laodiceia, uma igreja rica, próspera, com liberdade e com paz. Não lhe falta nada, mas é a única igreja que causa ânsia de vômito no Filho de Deus. Por quê? Falta fervor, falta alegria, falta motivação, falta sensibilidade, falta glória, falta aleluia. Não depende de A ou de B. Falta esse brilho que muitos pensam que é o pregador, o cantor. Esse brilho está registrado em Levítico 6. O altar é constituído por cada um de nós. Só que tem muito altar que ainda está com cinza. Não tem como ter um fogo novo se a cinza velha não sair. É necessário tirar a cinza velha, colocar lenha nova, cortar o pavio, colocar azeite para que o fogo volte a arder continuamente.
é o que falta para nós. E João, com essa incumbência, ele rompe a barreira e entra sobre as vielas de Roma, anunciando esse evangelho genuíno, esse evangelho que não é politizado, esse evangelho que visa unicamente o reino do céu sem interesse nenhum. Ele incomoda um homem por nome de César, o homem mais importante daquela época, o homem mais temido e o homem mais poderoso daquela época, o imperador César. E César agora perde o sono. Roma agora está em choque, porque um homem sobre os seus ombros, com um evangelho genuíno, incomoda uma cidade inteira, dizendo: Jesus salva, Jesus liberta, Jesus transforma e em breve voltará. César se levanta, convida a sua cúpula e disse: eu desejo, eu determino que essa voz profética se encerre. Eu não quero mais ouvir falar nesse João, não quero mais ouvir falar nesse Cristo. Ninguém pode ser adorado a não ser eu, César. Levanta-se Nero, o primeiro imperador da Ásia Menor. A incumbência: matar João, encerrar a voz profética de João. Quando Nero chega na Ásia Menor, ele se depara com 14 cidades, 4 ao sul, 10 ao norte, 2 províncias na mesma área geográfica. Então César agora, incumbido de Nero agora tem um desejo único e um objetivo: silenciar João. Só que esse desejo é ofuscado, e Nero agora olha para a cidade e deseja no seu coração destruir a cidade a fogo, para reconstruir uma nova cidade e se tornar um homem mais poderoso daquela época. Começa-se um grande incêndio provocado por Nero. Serão 6 dias de fogo e 7 noites em chama. Depois do fogaréu inteiro, a cidade consumida, Nero sobe para a sua torre de vigília com a sua cúpula e ele se assusta. A área geográfica dividida em 2 partes, sul e norte. O sul está queimado, 10 cidades destruídas. O norte está intacto, a grama está verde, os animais continuam pastando, os jovens continuam brincando, as irmãs continuam alegres, os varões continuam em pé. Então Nero questiona a sua cúpula, dizendo: por que o fogo não chegou naquela província, sendo que a área geográfica é a mesma? Por que o fogo não consumiu aquele vilarejo? Alguém se levanta e vai dizer: Nero, já ouviu falar em um homem por nome de João? Já ouviu falar que esse João prega um tal de Cristo que cura, liberta, transforma, restaura? Já. Pois é, Nero, aquele vilarejo pobre, pequeno, que o fogo não chegou, pertence a esse povo que continua dizendo o tempo todo: Hosana, 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 Hosana. Não, você não entendeu. Para dar um glória mais gostoso ainda, estamos na mesma área geográfica, vivemos no mesmo ambiente, estamos sujeitos às mesmas predições, ou sujeitos às mesmas tribulações, mas Satanás se levanta dizendo: por que eles estão aqui e o sandródromo está fechado? Por que está tendo congresso e o carnaval está parado? Aí alguém vai dizer: Satanás, aquele povo pequeno que você não dá valor, se chama remanescente, é o mesmo povo que conheceu o evangelho de Cristo, que hoje professa o evangelho de João. Eles continuam dizendo: Hosana, 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 Hosana nas alturas. Não é por acaso que nós estamos aqui. Há uma atmosfera espiritual e Deus está dizendo: vamos triunfar. Poucos, mas vamos triunfar. Nero agora baixa um decreto e começa a perseguição. É transferido ao povo cristão essa conta. Começa a ser uma matança. E todos nós já ouvimos essa história, o contexto histórico. Começa a se pendurar jovens e mulheres em cruz, colocando-se pinche, atiam fogo sobre eles, queimados vivos para iluminar as vielas de Roma. Descobre-se o plano macabro de Nero, e Nero dá cabo à sua própria vida antes de renunciar ao trono. Segundo o imperador, por nome de Vespasiano, é enviado com a mesma missão: mate João, encerre a boca profética de João. E Vespasiano inaugura o primeiro coliseu de Roma. Colocam-se 10.000 cristãos jovens, amordaçados e presos, e feras há 1 mês sem comer. A multidão para e disse: solte as feras. Alguém vai perguntar: se negarem a Cristo, eu liberto vocês. Acredito eu, como Policarpo, quando ouviram-se dizer: solte as feras, a não ser que negue Jesus. Acredito que um jovem se levantou entre os 10.000 cristãos presos. Andrei
encheu o peito e disse: solte logo as feras, solte logo as feras. Alguém pergunta: para que tanta pressa para morrer? Os jovens vai dizer o que Policarpo disse: não tenham medo de morrer. A morte nunca foi o meu adversário, a morte nunca foi um temor. A morte nada mais é do que um transporte que me levará mais rápido para se encontrar com Cristo. Solte as feras. E hoje falta-nos essa certeza. Estamos tão enraizados nesta terra, com as coisas terrenas, que temos a morte todos os dias, porque não temos a certeza e a convicção que a morte não é o nosso adversário, uma vez que ela foi derrotada por Cristo. Cristo já dizendo: a morte é o seu maior aliado. Como assim, pastor? É a chave que vai abrir o portão da eternidade, para eu e você estarmos transformados em glória para todos sempre. Isso é para quem deseja o céu, quem ama o céu e quem vive condicionado a um dia estar no céu. Vespasiano solta as feras e os 10.000 jovens cristãos são devorados, martirizados, degolados, e o sangue se torna a atração principal para 1 milhão de pessoas na Ásia Menor. Vespasiano será destituído e o último imperador, por nome de Domiciano, será levantado. Domiciano não perde tempo, vendo que Nero fracassou, Vespasiano fracassou. Domiciano prende João. João, cansado, com 90 anos, acorrentado, ele tem um diálogo com Domiciano. E Domiciano vai dizer: João, eu vou fazer com que você seja destroçado. O seu nome será apagado da história. Nunca mais se ouvirá falar em João, e muito menos ouvirá se falar em Cristo. Eu te colocarei no navio cargueiro, te enviarei para a ilha de Patmos, banhada pelo mar Egeu, e antes de você chegar em terra seca, as feras irão te devorar, irão lamber o seu sangue, e a história vai apagar o seu legado. João dá um sorriso. Acredito que Colgate, colocado em um navio cargueiro como escravo, é enviado para a ilha de Patmos. O tempo passa, chega um pergaminho na mesa de Domiciano, e ao ler ele se assusta. O chefe daquela ilha vai dizer para Domiciano: meu senhor, o senhor conhece um tal de João? Domiciano se levanta: e se tu não der um glória agora, eu vou jogar o Zé Filho em cima de vocês. Olha que coisa linda, olha que coisa top das galáxias. O senhor conhece um tal de João? Domiciano disse: e por quê? Porque este velho não para de anunciar um tal de Cristo como Salvador, como Libertador, como Redentor. Então Domiciano disse: o que houve com as feras? João ainda está vivo, João ainda continua anunciando a semente daqueles que morreram em Cristo. E as feras, o que houve com as feras? Alguém disse: meu senhor, não sei, mas eu acho que as feras, quando viram João, viraram gatinho, viraram uau. E João continua dizendo: Jesus cura, Jesus liberta, Jesus transforma, Jesus dá vida. Domiciano vai para a ilha de Patmos. Chegando na ilha de Patmos, se depara novamente com João, acorrentado, cansado, velho, ofuscado. Domiciano vai dizer: agora eu vim pessoalmente destruir a sua vida. Vou construir um caldeirão, vou pôr azeite, vou esquentar a 180 graus Celsius, e quero ver o fogo, quero ver o azeite consumir na sua carne, os seus órgãos vitais. Quero ver o seu sangue sendo derramado, e o seu nome será apagado. Constrói-se o caldeirão, coloca-se azeite e acende a fogueira. João olha para a comitiva e vai dizer: espera um pouquinho, eu vou ali tomar um banho de azeite e já volto para terminar o sermão e dizer que Jesus é bom, Jesus é fiel, Jesus é maravilhoso. Quando João é colocado sobre o tacho de óleo, a física vai discorrer que 2 corpos não podem ocupar o mesmo espaço. Se ocupar, haverá uma grande explosão. Para um corpo ser rejeitado, há uma grande explosão e há uma grande fumaça. Domiciano para, ele não escuta os gritos de socorro, ele não escuta grito de misericórdia, ele não escuta grito de clemência,
ele não vê o sangue derramado sobre o caldeirão, ele não vê os órgãos borbulhando, ele espera a fumaça acabar, inquieto com a sua comitiva. Ele vai dizer: o que houve? Vocês não jogaram o velho? Eles vão dizer: jogamos, Senhor, mas eu não estou ouvindo grito nenhum, eu não estou ouvindo sangue nenhum, eu não estou vendo nada. Alguém disse: espera, Senhor, há um som agora saindo do caldeirão. Todo mundo silenciado. Qual é o som que sai do caldeirão? Hosana, 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 Hosana nas alturas. Tira-se João do Tarso, e Domiciano indaga dizendo: tu és imortal, nada acontece com você, tu teme a morte. E João retrata o que Policarpo falou, o que os jovens mártires falou, o que Estevão falou, o que Pedro falou: não vejo a morte como meu adversário, não temo a morte, porque tenho certeza para onde eu estarei depois que a minha vida se encerrar. A vida não é um ponto final, a vida unicamente é mais um ponto que dará continuidade para a eternidade. Isso é ter certeza de uma vida correta com Cristo. Isso é ter brilho nos olhos, é motivação individual. Isso é certeza de chamado. Isso é certeza para o que vamos, para o que fazemos. Qual é o objetivo de estar aqui hoje? O que te trouxe aqui hoje? O que te faz estar na casa do Senhor? O que te faz evangelizar? O que te faz acordar de madrugada? O que te faz sentar e ouvir palavra? O que te faz levantar e bater palma? Qual é o sentido real que move a igreja? Não pode ser carro, não pode ser coisas palpáveis e perecíveis, tem que ser coisa eterna, tem que ser coisa espiritual. O que nos move é o céu, é o céu, é o céu. Só que hoje estão banindo dos nossos altares mensagens que falam sobre a volta de Jesus. Pastor, não pode ser assim, senão o senhor não volta. Não pode ser assim, senão o senhor vai fechar portas. Como disse-me um pastor presidente, ao terminar de ministrar em um grande congresso do seu campo, ele me ligou e disse: pastor, se o senhor continuar assim, portas vão se fechar. O senhor só tem que pregar a palavra. A responsabilidade de conduzir o rebanho é do pastor, não do senhor. E eu disse: pastor, me diga algo que eu ministrei que não esteja dentro do contexto histórico ou bíblico. Não, pastor, é porque o senhor falou sobre revelação, sobre CPF, sobre isso, e eu faço isso na minha igreja. Eu falei: meu santo, eu nem sabia que você faz. Mais uma vez mostra que o que habita em mim é maior do que o que habita aí fora. Continuamos pregando o genuíno evangelho. Não mude a sua essência, redefina-se, mude quantas vezes quiser, mas nunca perca a sua identidade com Cristo. João, agora tirado do tacho de óleo, é solto e colocado em uma ilha. E Domiciano disse: eu encerro com você. O tempo vai se encarregar de matar você. Joga-se a chave no vale do esquecimento, um mar furioso por nome de Egeu. Domiciano volta para Roma e a notícia se espalha: João preso, velho, cansado. Acredito eu que João pensa: acabou para mim, vou esperar o meu transporte para estar com os meus amigos e com o meu Cristo. E João agora deita, dorme. E quando tudo parece que acabou, quando tudo está fechado, uma porta no céu se abre, uma luz enraia a ilha de Patmos, e uma voz com som de muitas águas ecoa para João dizendo: sobe aqui, porque eu preciso falar contigo. É mais ou menos assim, como está embaixo, tudo fechado, decreto em cima de decreto, não pode ter aglomeração, não pode ter culto, não pode ter louvor, não pode ter adoração, acabou para a igreja, tudo está fechado, e nós esperamos o transporte para estar com Jesus. Mas o céu se abre, uma luz ecoa sobre o Conjoep, e uma voz vai dizer: sobe aqui, porque eu preciso ainda falar contigo, falar contigo, falar contigo. João será arrebatado em espírito para o terceiro céu. Olhando para a ciência, vou atestar: ó ciência, mais um que conhecia o terceiro céu. E se você agora me der a sua atenção, eu vou lhe explicar o livro do Apocalipse em 7 partes. Garanto a você
que nunca mais você vai odiar esse livro. Se você nunca leu, você vai passar a ler. Se você não ama, vai passar a amar. João, quando é levado ao terceiro céu, ele vai do capítulo 1 ao capítulo 3, na primeira parte do Apocalipse. Ele vai ver 7 candeeiros de ouro. Só que na mente dele, a imagem de Cristo é um Cristo com os cabelos recheados de sangue, um corpo rasgado, a boca seca, as suas mãos furadas, sem vestimenta algum, com a respiração ofuscada. A mente de João está perturbada com a última imagem que ele teve de Cristo na cruz do Calvário. 60 anos se passaram, João tinha 30, 60 anos depois, agora com 90, é levado ao terceiro céu, capítulo 1 ao capítulo 3, ele se depara com uma sala linda, 7 candeeiros de ouro, e no meio dele, ele avista a imagem de um filho de Deus. Então ele para e olha, ele disse: quem é? Porque a imagem que eu tenho, os cabelos estavam chamuscados por sangue, agora o cabelo é branco como a alva, o seu corpo estava rasgado, agora o seu corpo está glorificado. Da sua boca sai uma espada com o som de muitas águas, os seus pés brilham como um latão reluzente, no seu peito tem uma faixa escrita: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então ele abre os braços e vai dizer: João, não temas, eu estava vivo, morri, ressuscitei, e agora estou à destra de Deus Pai. Eu estou vivo, vivo, vivo. João cai como morto. E a primeira parte do Apocalipse retrata as 7 cartas da Ásia Menor. E Jesus vai nos dar algo extraordinário. Como está lá embaixo, João? Tudo parado, mãos acorrentadas, não pode se pregar, não pode se falar, não pode cultuar. Acabou o evangelho, declínio espiritual para todo mundo. Aí Jesus fala para João: ainda consegue ver? Sim, Senhor. Ainda consegue ouvir? Sim, Senhor. Ainda consegue escrever? Sim, Senhor. Então o que vê, o que ouve, escreve e envia às 7 igrejas da Ásia Menor. É Jesus dizendo para você: ainda consegue ver o mundo espiritual? Sim, Senhor. Ainda consegue ouvir a minha voz? Sim, Senhor. Então o que vê, o que ouve, anuncia: Jesus está voltando, Jesus está voltando. João escreve. Por isso o texto vai dizer, pastor Railson, que quando João recebe a revelação dos pergaminhos, ele direciona para o anjo de cada igreja. Por isso a expressão vai dizer: bem-aventurado aquele que lê, singular, porque antigamente só podia ler o anjo lia, mas ele transmitia. Se tu não der um glória a Deus agora, eu jogo o pastor Edmilson. Só o tamanho do homem vai fazer um estrago. Olha que coisa top, olha que coisa diferente, olha que coisa linda. Bem-aventurado aquele que lê, bem-aventurado aqueles que ouvem, bem-aventurado aquele que lê, bem-aventurado aqueles que ouvem e aqueles que guardam, bem-aventurado aquele que lê, aqueles que ouvem, aqueles que guardam e aqueles que praticam, bem-aventurado aquele que lê, bem-aventurado aqueles que ouvem, aqueles que guardam, aqueles que praticam, bem-aventurado aqueles que vivem esta palavra. João envia as 7 cartas e volta para a ilha de Patmos. Acabou o Apocalipse. É um despertamento para a igreja, para dar continuidade no plano de salvação. E João agora adormece mais uma vez. E pela segunda vez, segunda parte do Apocalipse, capítulo de número 4 ao capítulo 6, João ouvirá uma voz, mas não como um convite, uma voz imperativa, uma ordem, dizendo: sobe aqui. João será arrebatado em espírito mais uma vez. Agora se deparará com um trono, com 24 anciões, 4 seres viventes e um livro selado. João então olha para o livro com 7 selos, e vai dizer: o que está escrito? O que está escrito? Um dos anciões vai dizer: ninguém é capaz de ler, de abrir e de revelar o que está escrito neste livro, nem nos céus, nem na terra e nem debaixo da terra. Então eu, João, caí em pranto, em choro, dizendo: alguém precisa abrir, alguém precisa desatar, alguém precisa ler, alguém precisa relatar o que está escrito. Então eu, João, fui levado para o trono, e eis que vi um cordeiro degolado em cima do trono, mais vivo, e o som de muitas águas falava: eis aí, João, o único que é digno de desatar os 7 selos, o cordeiro que viveu, que está vivo, que morreu e hoje está à destra de Deus Pai.
E o que são os 7 selos, pastor? É o prenúncio da volta de Jesus. Guarde bem isso no seu coração. Tudo o que está acontecendo, tudo o que vai acontecer, só tem um único objetivo: anunciar a volta de Jesus. Por mais triste que seja, por mais violento que seja, por mais doloroso que seja, a última linha vai dizer: Jesus está voltando. João agora vê a segunda parte do Apocalipse, os 7 selos entrelaçados sobre um livro. Capítulo de número 7 ao capítulo de número 9. João agora é levado para uma nova dimensão, e ele avista 7 anjos, cada um com uma trombeta. E João é levado, e quando vê cada anjo posicionando a sua trombeta e tocando, é o juízo parcial de Deus sobre a humanidade. Por que parcial, pastor? Porque é o juízo misturado com misericórdia. A terça parte da terra será impactada, a terça parte da humanidade será impactada, mas Jesus ainda colocará a sua misericórdia, dizendo: dá tempo de se arrepender, dá tempo de se converter, dá tempo de se levantar, dá tempo de erguer o seu altar, porque Jesus está voltando. João vê os 7 anjos tocando as suas trombetas. É o juízo de Deus parcial. Capítulo de número 10 ao capítulo de número 13. Jesus agora leva João para a terceira parte do Apocalipse. E quando ele se depara, ele vai avistar os 4 ou quarteto fantástico. Ele vai ver o grande dragão, que era Satanás. Ele vai ver a besta que saía das águas, que representa o anticristo. Ele vai ver a besta que saía da terra, que representa o falso profeta. E ele vai ver a grande Babilônia, conhecida como meretriz. Babilônia não é igreja A, não é igreja B, é todo o sistema religioso que, se contaminar, se dobrar fora das escrituras sagradas. João será elevado para a quarta parte do Apocalipse, capítulo de número 14 ao capítulo de número 16. Agora ele vai se deparar em alto e em bom som com as 7 taças da ira de Deus. O que está ruim, irmãos, vai piorar. O que está pior vai ficar pior ainda mais. Não tem mais juízo de Deus, não tem mais misericórdia de Deus. A terça parte da terra, a terça parte dos homens será impactada sem dó e sem misericórdia. É Jesus dizendo para a humanidade: o juízo está aí, dá tempo de se arrepender, o juízo está aí, dá tempo de se arrepender. Mas a Bíblia vai dizer que o homem não vai se dobrar, o homem não vai reconhecer Deus. Pelo contrário, ele vai se levantar ainda mais contra Deus. João agora encerra e será elevado agora para a sexta parte do Apocalipse. Se tu não pegar essa visão agora, eu mesmo pulo em cima de vocês. Olha que coisa linda, olha que coisa top. João agora vê do capítulo de número 17 ao capítulo de número 19, a sexta parte do Apocalipse. Ele vê agora o quarteto fantástico caindo. Ele vê o grande dragão caindo. Ele vê o anticristo caindo. Ele vê o falso profeta caindo. Ele vê a grande Babilônia caindo. Não, você não entendeu, eu volto a explicar para tu dar um glória a Deus bem gostoso. Quando João pensava que tudo acabou, não tinha mais jeito, porque o juízo de Deus vem agora sem misericórdia, Jesus o leva a uma dimensão maior, dizendo: João, olhe bem a sexta parte do Apocalipse, veja bem o que vai acontecer. O que é, Senhor? O grande dragão vai cair, o anticristo vai cair, o falso profeta vai cair, a grande meretriz vai cair. O que sobrou para nós? Subir. Ah, você não entendeu. Não entendeu ainda? Se os 4 caíram, restou a igreja. E o que acontece com a igreja? Só tem um jeito: nós já estamos de pé. Cair nós não vamos, então vamos subir. João entra em um desespero tão grande. Me permita fazer uma analogia rápida, já estou finalizando. João vê algo extraordinário e ao mesmo tempo ele se assombra, porque no capítulo 17 João vê o dragão perseguindo uma mulher. Essa mulher nesse exato momento é a igreja. Só que João lá na frente vê essa própria mulher sentada em cima de uma besta, e ele se espanta, ele se assusta. Ele não se espanta quando vê o dragão, não se espanta quando vê Jesus, não se espanta quando vê os anjos, não se espanta quando vê os 24 anciões. Nada causa espanto a João.
Mas quando ele vê a mulher, que era a igreja, sendo perseguida, agora montada em uma besta, ele se espanta. Ele diz: Senhor, mas é a igreja montada na besta. Besta não quer dizer o diabo, besta quer dizer um meio de transporte com 4 patas. É isso que significa besta. A mulher está cavalgando sobre essa besta, e João entra em estágio deplorável. Ele não entende por quê, mas é a igreja que estava dando glória, é a igreja que estava dando aleluia, é a igreja que estava fazendo congressos, é a igreja que estava pregando. Agora está do lado do anticristo, agora está do lado do falso profeta. Essa é a grande Babilônia. É todo o sistema religioso que se corrompeu, que se dobrou, que se vendeu, que conheceu e agora vendeu o genuíno evangelho. João entra em um estágio de declínio. E quando eu olho para Paulo, eu me apaixono, porque Paulo tem a ousadia de escrever uma epístola aos Romanos. Na altura do capítulo 8, versículo 31, ele vai dizer: que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Serão 5 perguntas retóricas que Paulo agora faz e nos estimula a prosseguir. Que diremos, pois, a essas coisas? Que coisas? A morte, o frio, o vírus, a pandemia, a escassez, a frieza. Glória a Deus que alguém entendeu. O que diremos, pois, a estas coisas? Aí ele responde: se Deus é por nós, fique tranquilo, ninguém será contra nós. Ele faz uma segunda pergunta retórica, versículo 32. Se Deus não poupou o que havia de melhor na eternidade, o seu filho. Olhe para cá, jovem. Tu acha que Deus vai desistir mesmo de você? Tu acha que Deus vai lhe abandonar? Tu acha que Deus não ama mais você? Você precisa saber o que é amor de Deus. Deus é perito em amar, porque Deus, ele ama por escolha. Então tudo o que eu faço ou deixo de fazer, tudo o que você faz ou deixa de fazer, não aumenta e nem diminui o que Deus sente por nós, porque o amor de Deus é incondicional por cada um de nós. Se ele não poupou o seu filho por amor de mim e de você, ele não vai desistir de você em Cristo Jesus. Paulo faz uma terceira pergunta: quem tentará acusação contra os eleitos de Cristo? Existem pelo menos 3 esferas jurídicas que impetram qualquer calúnia ou atestado de acusação contra nós. A primeira instância, conhecida como os tribunais. A segunda instância, conhecida como superiores tribunais. E a terceira instância, conhecida como STF. Paulo está dizendo: pode buscar as 3 instâncias, todas cairão por terra, ninguém tentará acusação contra os eleitos de Cristo. Aí alguém questiona: que autonomia ele tem de nos justificar? Aí Paulo, no versículo 34, vai dizer: foi ele mesmo que deu a sua própria vida em troca da nossa vida, tem total controle e justificativa sobre a minha e sobre a sua vida. Paulo encerra a segunda e última pergunta retórica, versículo 35, ele vai dizer: que diremos, pois, a estas coisas? Que diremos, pois, a estas coisas? O que pode nos separar do amor de Cristo? Ele lista a nudez, a frieza, a fome, a miséria, o ouro, a escassez, a pandemia, a igreja, a falta de alimentos, a separação, a falta de amor. Nada, 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 nada pode nos separar do amor de Deus. Aí João cai em si e refrigera o seu coração. Última parte do Apocalipse, capítulo de número 20 ao capítulo de número 22. João vê agora 3 partes: o reinado das almas, o grande trono branco e a nova Jerusalém. Então João é levado para uma atmosfera e vi grandes e pequenos, ressuscitados, todos postos diante de Cristo. Paulo, mais uma vez, direcionando uma epístola aos Tessalonicenses, na altura do capítulo 4, versículo 16, ele vai dizer: dado a ordem, o ressoar da última trombeta e a voz de arcanjo, todos os que estão dormindo serão ressuscitados,
e nós que estamos vivos seremos arrebatados, adornados, transformados para estar com Cristo. Paulo agora classifica em 3 partes. Ele vai dizer: dado a última voz, um barulho da nova Jerusalém descerá sobre a terra, e todos verão o ressoar da última trombeta e a voz de arcanjo. É Miguel assoprando a sua corneta e dizendo para Israel: levanta, sacode a poeira, papai está chegando, e mandou todo mundo arrumar as malas, porque vamos para casa para toda a eternidade. Enquanto a nós, igreja, gentios, ouviremos o ressoar da última trombeta. É mais ou menos assim, é muito sério. Eu vou olhar para o pastor Edmilson e vou dizer: está ouvindo, santo? Pastor Edmilson já vai estar no mistério de se estou ouvindo. Vamos olhar para a esposa dele e vai dizer: está ouvindo, santa? Ela vai dizer: estou ouvindo. Vou olhar para o pastor Raíque e vou dizer: está ouvindo, pastor Raíus? Ele disse: estou ouvindo. Vou olhar para o Conjoep e vou dizer: estão ouvindo? Vocês vão dizer: estamos ouvindo, já estamos marchando, o papai está chamando. Aí vamos olhar para o mundo e vai dizer: estão ouvindo? Ouvindo o quê? Só vai ouvir quem estiver registrado no livro da vida. É papai dizendo: acabou o choro, acabou a agonia, acabou a dor, acabou o sofrimento, todo mundo vai para casa. E todos serão erguidos e colocados diante de um mesmo tribunal. Aí João descreve: grandes e pequenos, ricos e pobres, pregadores e não pregadores, cantores e não cantores, todos estão diante do mesmo trono. Todos, sem exceção. O mar dará aos que morreu, a terra dará aos que morreu. Todos estarão diante do mesmo tribunal para serem julgados. Então João viu um livro singular sendo aberto, e aquele que não foi achado foi julgado conforme as suas obras. O pastor não está vendo, o livro está vendo. A mulher não está vendo, o livro está vendo. O esposo não está vendo, o livro está vendo. O patrão não está vendo, o livro está vendo. O líder não está vendo, o livro está vendo. A mamãe não está vendo, o livro está vendo. O papai não está vendo, o livro está vendo. E todos serão julgados. E o mais impressionante é que Deus não terá pressa para julgar cada um segundo as suas obras, boas ou ruins, encobertas ou reveladas. Todos prestarão contas naquele grande dia. Então João agora cai e disse: Senhor, o Senhor veio para julgar? Aí Jesus disse: eu não, bichinho, vim para julgar ninguém não, eu vim para salvar. Aí Jesus olha para João: por que, João? Porque o Senhor está julgando. Jesus disse: eu não vim julgar ninguém, eu só vim salvar. Eu sou amor. Agora tem alguém que já o julga, aí eu não posso fazer nada, João. João disse: explica melhor, Senhor. Ele disse: explico. Vamos lá no Evangelho de João, capítulo 12. Abre aí para que eu possa finalizar. O Peniel pode até vir já para aqui. Eu não sei se tem um telão que dá para ver, não sei se tem. Fique de pé nesta manhã, por favor. Pegue a sua Bíblia, é claro, você que a trouxe. Abre em João 12. Abre aí, meu santo, em João 12. Aleluias. Aleluias. Olha agora para cá. João está diante de uma revelação, e ele vê todos diante de um trono. E João questiona Jesus dizendo: o Senhor veio julgar? Jesus disse: não vim julgar ninguém, mas tem quem o julgue. Como assim, Senhor? Abra lá, João, no capítulo 12, versículo de número 47.
Eu gostaria demais que você lesse comigo, para vocês não ficarem chateados com o pastorzão. Mas vocês vão entender que já tem quem há de nos julgar. Leia comigo, por favor, versículo 47. Se alguém ouvir as minhas palavras, versículo 48. Você consegue entender a dimensão desta palavra? Ela tem poder para te absorver, mas ela tem poder para te condenar. Ela tem poder para te justificar, mas ela tem poder para te abater. Ela tem poder para te levantar. Ela tem poder para te curar. Ela tem poder para te batizar. Ela tem poder para te prosperar. Ela tem poder para te amar. Ela tem poder para te perdoar. Ela tem poder para te justificar. Só que ela está sendo desprezada, e ela terá o poder para te julgar. Entenda e compreenda, não é o pastor, irmãos, não é o pregador que é chato, que é quadrado. É a palavra que diz: homossexuais, gays, lésbicos, homicidas, ladrões, mentirosos, fornicadores, vocês irão para o lago de fogo se não se arrependerem. É o que está escrito. Sede santo, porque eu sou santo, é o que está escrito. Sem a qual ninguém verá o Senhor, e ponto final. Não tem jeitinho, não tem como inventar o habeas corpus. Ou você é ou você não é, e ponto final. Ide por todo mundo e pregai o evangelho. Para ir e pregar, precisa conhecer quem vai ser anunciado. Vivemos uma política hoje dentro da igreja que é fácil anunciar. Não é fácil. Eu só posso anunciar quem eu conheço. Eu só posso conhecer quem eu me relaciono. Eu só me relaciono se eu tenho intimidade. E eu só sou íntimo se eu conheço Deus. É por isso que falta alegria nos nossos olhos. É por isso que falta explosão na nossa alma. É por isso que quando alguém dá línguas estranhas, dá um glória a Deus mais alto, alguém se assusta. É porque uns ainda têm esse fogo, esse desejo de um dia estar no céu. Outros perderam e outros não conhecem. Mas nesta manhã, Jesus está te convidando a me conhecer, a andar comigo, a viver comigo, a me relacionar comigo. Abra mais uma vez sua Bíblia. Coisa linda. Livro de Apocalipse, capítulo 21. Capítulo 21. Pastor, mas o que eu vou ganhar? Qual é a minha recompensa? Vim para a igreja todos os dias ensaiar, todo ano é a mesma coisa. O que eu vou ganhar com isso? Capítulo 21, versículo 1, você pode ler comigo com Joep? Vi novo céu. Dois. Vamos todos ler juntos o versículo 3, mas com uma voz bem bonita. Vamos lá? Então ouvi grande voz vinda do trono. Como são várias interpretações, eu vou ler o 4 e tu vai dar um glória. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Versículo 5. Aquele que está sentado no trono disse: eis que faço nova todas as coisas.
E acrescentou: escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Deus tem um novo tempo, Deus tem uma nova história. Aleluias! Aleluias! Eu já ouço línguas estranhas aqui do lado. Eu já ouço glória a Deus aqui na esquerda. Eu já ouço um aleluia ali no fundo. Eu já vejo alguém levantando a mão e oh, arabassubiandefly. Eu já sinto Deus. Você já sente Deus. Deus está no nosso meio dizendo: é possível ser fiel. É possível ser fiel. É possível ser